Olá, amigos, um bom dia para você, uma boa manhã de sábado, hoje dia 12 de agosto de 2017. Lá vamos nós para mais uma edição do nosso Esporte em Questão, programa esportivo aqui da TV Primavera, que obviamente trata tudo sobre o mundo esportivo. Claro que nós vamos falar do Criciúma Esporte Clube, que iniciou aí a primeira rodada do retorno, ou a 20ª rodada do campeonato, de forma brilhante, vencendo o Santa Cruz 2-1 lá em Recife, da mesma maneira que o Santa Cruz venceu o Criciúma aqui na primeira rodada da competição, de virada 2-1, Alex Maranhão entrou e acabou com o jogo. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho dessa partida, a gente vai conversar com o Diego Giareta, zagueirão do Tigre, que espera aproveitar esse intervalo de 10 dias que o Tricolor tem de uma partida para outra para aprimorar o time, corrigir as falhas da equipe e treinar muito. Claro que nós vamos falar também da Série B. Ontem nós tivemos jogos interessantes. O Brasil de Pelotas venceu mais uma, o Guarani perdeu outra, o Luverdense venceu, o América Mineiro, mais líder do que nunca, venceu também o seu confronto. Enfim, tem muita coisa legal, muita coisa bacana pra gente tratar a partir de agora no Esporte em Questão, que também fala de jiu-jitsu, fala de Libertadores da América, fala de seleção brasileira. Aperta os cintos, porque tá começando o Esporte em Questão aqui na TV Primavera. Legal, e o nosso Esporte em Questão desse sábado começa falando do Criciúma Esporte Clube, o Tigre, que na terça-feira foi, junto com o Santa Cruz, as duas agremiações que abriram a primeira rodada do segundo turno da Série B, ou como alguns preferem chamar, a 20ª rodada da competição. Claro que o torcedor do Criciúma levou um susto, afinal de contas, no primeiro tempo o Criciúma saiu perdendo, 1-0, o time não estava legal, mas no intervalo do jogo o técnico Luiz Carlos Vinck promoveu uma alteração na equipe, a entrada do Alex Maranhão, e logo a 1 minuto já deu resultado, o Criciúma empatou e depois só deu Tigre, e o Tigre virou a partida, calculando assim os 3 primeiros pontos do retorno, 29º do Criciúma na competição, o Tigre que é o 6º colocado na tabela da Série B. Mas vamos lá, vamos conferir os melhores momentos de Santa Cruz 1, Criciúma 2. O Criciúma, apesar de jogar fora de casa, deu o primeiro chute a gol. Calil bateu de primeira após receber belo passe em profundidade. O goleiro Júlio César estava atento e praticou a defesa. O Santa Cruz respondeu, porém sem muito perigo. Paulo César tentou bater de esquerda. O chute defeituoso se perdeu pela linha de fundo. Desta vez o tricolor catarinense tentou em cobrança de escanteio. Silvinho jogou na área e Calil de cabeça mandou para fora. Bela triangulação do Santa Cruz. Yuri entrou na área e cruzou para André Luiz tocar para o fundo das redes. Na comemoração, o mico do jogo. Mas o gol valeu. Santa Cruz 1-0. Nesta cobrança de escanteio, Luiz fez uma linda defesa. Ricardo Bueno de primeira e de calcanhar fez com que o goleiro do Tigre trabalhasse pesado. Logo a 1 minuto e meio do segundo tempo, o empate do Carvoeiro. Tabelinha entre Silvinho e Alex Maranhão. Silvinho, na cara do gol, não perdoou o goleiro Júlio César e decretou o direito de igualdade em Recife. Tudo igual, 1-1. A Cobra Coral tentou novamente pular na frente. Ricardo Bueno desperdiçou uma grande chance ao escorar este cruzamento pela linha de fundo. E como quem não faz leva, aos 30 minutos a virada do Criciúma. Ricardinho cruzou, a bola passou por toda a área. Eric Flores aproveitou a sobra pelo lado esquerdo e tocou para Alex Maranhão pegar de primeira e de voleio. Golaço, vira-vira do Tigre. Placar final, Santa Cruz 1, Criciúma 2.
E claro que o clima no estádio Heriberto Wilson não poderia ser diferente, né? Tá todo mundo empolgado, tá todo mundo contente. A rodada ainda não terminou, termina hoje, mas o Criciúma está a apenas 2 pontos do G4, hoje, né? De manhã, 2 pontos do G4, na 6ª posição e começando o segundo turno de uma forma brilhante, vencendo o Santa Cruz fora de casa. Na sexta-feira, o Tricolor faz mais um jogo pela Série B e é em casa contra o Oeste, o time do Roberto Cavalo, e se vencer, quem sabe o Criciúma entra no G4 ou encosta de vez no G4 para entrar na briga por uma das 4 vagas para a Série A do ano que vem. Quem concorda com tudo isso é o zagueiro Diego Giaretto. E o zagueiro Diego Giaretto está feliz da vida, porque além da vitória, o Criciúma tem algo que não vinha tendo chance de realizar durante o Campeonato Brasileiro da Série B, que era uma sequência boa de tempo para treinamentos. O Criciúma jogou na terça-feira, só joga sexta-feira agora, ou seja, um intervalo de 10 dias. O Giaretto quer aproveitar esse tempo para treinar bastante, corrigir as falhas e aprimorar ainda mais a equipe carvoeira. Vamos conferir. 10 dias. Este é o tempo que o Criciúma tem de intervalo entre o último jogo diante do Santa Cruz e o próximo, frente ao Oeste de São Paulo. Um tempo precioso e raro que o carvoeiro terá para arrumar a casa para a sequência do campeonato. Com certeza, né? Acho que a gente aproveitar, o professor mesmo falou, né? Que a gente aproveitar esse tempo aí, até o jogo do Oeste, para poder dar ênfase, né? Em algumas questões que a gente vem deixando a desejar, né? Principalmente na reposição, eu acho que é uma coisa que a gente tem que melhorar bastante, voltar a retomar, né? Aí por sequência de jogos, né? Você acaba, além do cansaço também, e viagens, e enfim, né? A gente acaba pecando em algumas coisas e eu acho que a gente vai poder retomar agora nessa parada aí até o jogo do Oeste. E é bom o Tigre aprimorar a performance mesmo. O tricolor, que chegou a ficar muito perto do G4, assustou os torcedores com jogos ruins. A derrota em casa diante do Brasil de Pelotas acendeu o sinal de alerta no Criciúma. E é justamente por este motivo que a vitória fora de casa contra o Santa Cruz veio na hora certa. E claro que essa vitória fora de casa, né, por ser diante de uma equipe querendo ou não qualificada também, Santa Cruz, vem fazendo um campeonato bom, estava numa situação ruim, né, antes de jogar conosco, pelo fato de 8 jogos já sem conseguirem a vitória, e infelizmente a gente soube aproveitar. E o negócio é embalar na competição, já que no primeiro turno o começo foi ruim. Agora, o grupo quer aproveitar para iniciar a segunda fase do campeonato com vitórias. O primeiro passo foi dado. A gente pensou nisso, né? Com certeza lá no vestiário a gente falou nisso, né? No primeiro turno a gente, em 5 jogos, somamos 1 ponto, né? E logo depois, sim, graças a Deus as coisas melhoraram, né? Então a gente tinha que mostrar que a gente quer chegar no final brigando por um acesso já no começo agora do segundo turno, né? E para que a boa fase prossiga, é preciso fazer gols. Diego Giaretto, nosso personagem da vez, está acostumado a marcar na temporada. E olha que os gols do zagueirão foram meio esquisitos esse ano. Mas o que importa mesmo é bola na rede. Sinceramente, foi a primeira vez mesmo que está acontecendo isso, né? Mas, enfim, aproveitar chances, né? As oportunidades, né? Graças a Deus aí, esse último mês, né? Do Silvinho lá contra o Náutico, né? Eu falei pra ele, pro Silvinho, a bola ia lá na arquibancada, a bola ia pra fora, cara, pegou em mim, matou o goleiro e ainda o juiz deu gol pra você. Esse foi mais meu do que todos eles, né? Mas enfim, né? Que nem eu falei, né? É importante a gente estar dentro de campo, estar ajudando, né? Independente na posição que joga, se joga de zagueiro, de lateral, mas poder ajudar o Criciúma, porque o Criciúma ganhando, todos nós ganhamos e automaticamente todo mundo é valorizado, né? Então, torcer para que isso continue acontecendo e, se Deus quiser, aí espero fazer mais gols também sem querer, né? Enfim, o importante é que o Criciúma vencer e a gente sair de campo feliz com o resultado que a gente almejou. Pois é, e ontem nós tivemos a sequência da 20ª rodada da Série B, a primeira rodada do segundo turno. Vamos conferir os gols. Na terça-feira, o Luverdense bateu o Juventude por 1-0. O gol da vitória dos mato-grossenses foi anotado por Marcos Aurélio. Final, Luverdense 1, Juventude de Caxias do Sul 0. Ontem, em Pelotas, o Brasil venceu o Guarani de Campinas. Lincoln mandou para as redes e decretou a vitória gaúcha. Final, Brasil de Pelotas 1, Guarani 0. Em Goiânia, jogaram Vila Nova e Boa Esporte de Varginha. Alípio fez o gol da vitória dos goianos. Final, Vila Nova 1, Boa Esporte 0. Em Belo Horizonte, tivemos América Mineiro e Náutico de Recife. O Coelho levou a melhor. Hugo Almeida fez o gol do triunfo mineiro. Final, América Mineiro 1, Náutico 0.
E hoje nós teremos os jogos que complementarão esta rodada. Aproveite agora, confira as partidas que serão realizadas hoje e também a classificação da Série B. Hoje nós teremos o complemento da rodada. Em Fortaleza jogam Ceará e CRB de Alagoas. Em Curitiba tem Paraná e ABC de Natal. Em Porto Alegre, o Internacional receberá o Londrina. Em Floripa jogam Figueirense e Goiás. Em Barueri, na Grande São Paulo, duelam Oeste e Paysandu de Belém do Pará. Na Série B, o líder é o América Mineiro, que soma 39 pontos. Com 35 pontos na segunda posição está o Vila Nova de Goiás. O Internacional soma 33 pontos e ocupa a terceira colocação. O Ceará fecha o G4 com 31 pontos e 9 vitórias. O Juventude é o quinto com 31 pontos e 8 vitórias. O Criciúma vem na sexta posição com 29 pontos. O sétimo é o Guarani, que soma 28 pontos, 8 vitórias e saldo 0 de gols. A oitava colocação é do CRB, que tem 28 pontos, 8 vitórias e saldo negativo de 4 gols. O Boa Esporte de Varginha é o nono, com 28 pontos e 7 vitórias. Na décima colocação está o Brasil de Pelotas, que soma 27 pontos. O Figueirense continua na zona do rebaixamento. O Figueira é o 18º e tem 20 pontos ganhos. Legal, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, porque o Esporte em Questão não fala só da Série B, fala também da Série A. Não tivemos rodada no meio da semana, tivemos Libertadores da América e também Taça Sul-Americana, mas no final de semana passado nós tivemos aí uma rodada bem interessante que consolidou o Corinthians ainda mais na liderança da competição. Confere aí. No Rio de Janeiro, o Fluminense encarou o Atlético Goianiense. O Wendel abriu os trabalhos, Fluminense 1-0. Paulinho empatou o confronto 1-1. Wellington recolocou o Flu em vantagem, Fluminense 2-1. Henrique Dourado fechou o placar, final Fluminense 3, Atlético Goianiense 1. Em São Paulo tivemos Corinthians e Sport Recife. Guilherme Arana mandou para as redes, Corinthians 1-0. Rodriguinho fez o segundo do Timão, Corinthians 2-0. Pedro Henrique fez mais um para o Alvinegro Paulista, Corinthians 3-0. Thalisson descontou para o Leão do Pernambuco. Final Corinthians 3, Sport Recife 1. No Rio de Janeiro, o Flamengo encarou o Vitória. Iago fez o primeiro dos baianos, Vitória 1-0. Neilton, cobrando pênalti, fechou o marcador. Final Flamengo 0, Vitória 2. Com este resultado, o técnico Zé Ricardo do Flamengo foi demitido. Em Salvador jogaram Bahia e São Paulo. Regis mandou para o fundo do gol São Paulino. Bahia 1-0. Mendonça fez mais um para o tricolor da Boa Terra, Bahia 2-0. Hernanes, cobrando pênalti, fez para o São Paulo e fechou o placar. Final Bahia 2, São Paulo 1. Em Belo Horizonte duelaram Cruzeiro e Botafogo do Rio. A partida teve boas chances para os dois times, mas terminou empatada em 0-0. Em Porto Alegre jogaram Grêmio e Atlético Mineiro. Pedro Rocha de cabeça fez Grêmio 1-0. O Grêmio queria mais e Fernandinho fechou a conta para os gaúchos. Final Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. Em Curitiba, o Coritiba bateu a Chapecoense. Alexandro de cabeça fez Coxa 1-0. Rildo mandou para o fundo das redes. Final Coritiba 2, Chapecoense 0. Em São Paulo, o Palmeiras recebeu a visita do Atlético Paranaense. E que visitante indigesto, hein? Thiago Heleno tratou de fazer o gol do triunfo do Furacão do Paraná. Final Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1. Na ressacada, outro 0-0. Avaí e Santos não conseguiram mexer no placar da ressacada. Mesmo resultado para Vasco da Gama e Ponte Preta, que jogaram no Moisés Lucarelli em Campinas, no interior de São Paulo. Pois é, e o Corinthians está voando mesmo, hein, rapaz? Bom, mas hoje nós teremos aí a abertura da 20ª rodada da Série A, a primeira rodada do segundo turno. E aproveite para conferir os jogos também do final de semana. A rodada que começa hoje e termina só na quarta-feira. E vamos embalado também conferir a classificação da primeira divisão. A abertura da 20ª rodada da Série A inicia hoje com 2 jogos. Em Goiânia, o Atlético Goianiense irá encarar o Coritiba e em Salvador jogam Vitória e Avaí. Amanhã serão disputados mais 6 partidas. Em São Paulo recebe a visita do Cruzeiro de Minas Gerais. No Rio de Janeiro tem Vasco e Palmeiras. Em Belo Horizonte duelam Atlético Mineiro e Flamengo. Em Recife tem Sport e Ponte Preta de Campinas. No Rio de Janeiro o Botafogo recebe o Grêmio. Em Curitiba teremos Atlético Paranaense e Bahia. Na segunda-feira em Santos teremos Santos e Fluminense. E na quarta-feira em Chapecó, Chapecoense receberá o Corinthians.
Na tabela de classificação ainda temos o Corinthians na liderança com 47 pontos, 8 a mais que o Grêmio, que ocupa a segunda posição com 39. O terceiro é o Santos com 35. O Palmeiras tem 32 e é o quarto. Na quinta posição com 29 pontos figura o Flamengo. O Sport Recife soma 28 pontos e é o sexto. Com 27 pontos na sétima colocação está o Cruzeiro. O Atlético Paranaense é o oitavo com 26 pontos e 7 vitórias. O nono é o Fluminense, que soma 26 pontos e 6 vitórias. O Coritiba é o décimo e tem 25 pontos. A Chapecoense caiu para a 16ª colocação com 22 pontos. O Avaí, na zona do rebaixamento, é o 19º e soma 18 pontos ganhos. Show de bola, hein? Daqui a pouquinho a gente volta falando de Taça Sul-Americana, Copa Libertadores da América, tem Seleção Brasileira, o Tite convocou a Seleção Brasileira para a sequência das eliminatórias, tem muita coisa legal. Então, não sai daí porque nós retornaremos na sequência. Legal, um bom sábado para você e obrigado pela sua audiência. Você confere na TV Primavera, manhãzona de sábado, hoje dia 12 de agosto de 2017. O Esporte em Questão, um programa, claro, que trata dos principais assuntos esportivos aqui na TV Primavera. Vamos começar falando de Copa Sul-Americana, esse segundo bloco da competição. Apenas um jogo foi realizado nesta semana, era o único jogo que faltava para encerrar a segunda fase. E esse jogo envolveu um brasileiro, a equipe do Flamengo, que atropelou o Palestino. Confira os gols. O Flamengo, sob o comando do técnico interino Jaime de Almeida, atropelou o Palestino do Chile. Felipe Viseu fez o primeiro do jogo, Fla 1-0. Geovânio de cabeça fez o segundo dos cariocas, Flamengo 2-0. Everton Ribeiro fez mais um para o Fla, Flamengo 3-0. Passeio do Mengão, William Arão ampliou a vantagem do Urubu, Flamengo 4-0. Vinícius Júnior fechou a goleada. Final, Flamengo classificado 5, Palestino eliminado 0. Este foi o último jogo da segunda fase da Sul-Americana. Os confrontos da fase de oitavas de final ficaram assim definidos. O Corinthians irá pegar o Racing da Argentina. O Libertad do Paraguai encara o Santa Fé da Colômbia. Na Argentina teremos o confronto caseiro entre Atlético Tucumã e Independiente. O Nacional do Paraguai pegará o Estudiantes da Argentina. O Cerro Porteño do Paraguai encara o Júnior Barranquilla da Colômbia. O Sport Recife faz duelo caseiro com a Ponte Preta de Campinas. O Fluminense pega a LDU do Equador e a Chapecoense irá encarar o Flamengo. Pois é, e a gente continua falando de campeonato gringo, Copa Libertadores da América. 3 brasileiros eliminados na fase de oitavas de final. Um não tinha jeito. Confronto caseiro entre Santos e Atlético Paranense. Um brasileiro ia precisar sair, quem saiu foi o Atlético do Paraná. Mas os outros 2 eliminados, decepção total, hein? O Atlético Mineiro, eliminado pelo Jorge Wilstermann da Bolívia. E, claro, o Palmeiras, que também acabou sendo eliminado dentro de casa nas penalidades para o Barcelona de Guayaquil. Decepção total, duas grandes equipes, 2 grandes investimentos que acabaram ficando pelo meio do caminho na Taça Libertadores da América. Mas vamos lá, vamos conferir os gols das oitavas de final da Libertadores. Na Argentina, o Lanús encarou o The Strongest da Bolívia. Os argentinos levaram a melhor com este gol de Sand. Final, Lanús 1, The Strongest 0. Também na Argentina duelaram River Plate e Guarani do Paraguai. Os visitantes saíram na frente com este gol de Palau, Guarani 1-0. Alário empatou o duelo e deu a classificação para o River. Final, River Plate classificado 1, Guarani do Paraguai eliminado 0. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu a visita do Godoy Cruz da Argentina. Os gringos largaram na frente com este gol de Correa, Godoy 1-0. O empate dos gaúchos nasceu com Pedro Rocha, tudo igual, 1-1. A virada gremista veio com Pedro Rocha, que marcou o segundo dele no jogo. Final, Grêmio classificado 2, Godoy Cruz eliminado 1. Em São Paulo, o Palmeiras pegou o Barcelona de Guayaquil. Moisés fez o gol do triunfo palmeirense. Final, Palmeiras 1, Barcelona do Equador 0. Com o resultado, a vaga foi decidida nas penalidades e os equatorianos levaram a melhor. Final, nos pênaltis, Palmeiras eliminado 4, Barcelona de Guayaquil classificado 5. Em Belo Horizonte jogaram Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann da Bolívia. O jogo terminou empatado em 0-0.
Como na Bolívia, o Jorge Wilstermann havia vencido por 1-0, os bolivianos conquistaram a classificação. O Galo Mineiro está eliminado. Na quinta-feira, na Argentina, tivemos São Lourenço e Emelec do Equador. Lastra fez o gol do triunfo equatoriano. Final, São Lourenço 0, Emelec 1. Com o resultado, a partida foi para os pênaltis. E nas penalidades, o São Lourenço levou a melhor e venceu por 5-4. São Lourenço classificado para as quartas, Emelec eliminado. Em Santos, na Vila Belmiro, o Peixe venceu o Atlético Paranaense com este gol de Bruno Henrique. Final, Santos classificado 1, Atlético Paranaense eliminado 0. No Rio, o Botafogo despachou o Nacional do Uruguai. Bruno Silva fez o primeiro do time da Estrela Solitária. Botafogo 1-0. Rodrigo Pimpão mandou para as redes e fechou o marcador. Final, Botafogo classificado 2, Nacional do Uruguai eliminado 0. Com os resultados definidos, os confrontos das quartas de final ficaram assim. No dia 13 de setembro, teremos um confronto argentino entre São Lourenço e Lanús. No Equador, jogarão Barcelona de Guayaquil e Santos. E no Rio de Janeiro, pega brasileiro entre Botafogo e Grêmio. No dia 14 de setembro, na Bolívia, inicia o embate entre Jorge Wilstermann e River Plate da Argentina. Encerrados os Jogos da Libertadores, agora esperar para o mês que vem para a gente conferir quem serão os que continuarão na competição, irão para a semifinal, já que nós vamos agora para as semifinais, né? Já que agora inicia a fase de quartas de final da Libertadores. Boa sorte aí para as equipes brasileiras. Vamos falar de seleção brasileira? Pois é, o técnico Tite, no meio da semana, convocou os jogadores do Brasil para a sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil já está classificado, mas quer fazer bonito nas eliminatórias e também quer aprimorar ainda mais a equipe, treinar o time, entrosar ainda mais. Os jogadores foram convocados para os confrontos contra o Equador e também contra a equipe da Colômbia. São os dois próximos jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos conferir a lista do seu Tite. Goleiros: Alisson da Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Zagueiros: Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Inter de Milão, Thiago Silva do Paris Saint-Germain e Rodrigo Caio do São Paulo. Laterais: Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Marcelo do Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Meias: Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Guangzhou Evergrande da China, Juliano do Zenit, Renato Augusto do Beijing da China, Felipe Coutinho do Liverpool, William do Chelsea e Luan do Grêmio. Atacantes: Neymar do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus do Manchester City, Tyson do Shakhtar e Roberto Firmino do Liverpool. O próximo jogo, ele na medida que a gente classifica, ele não é mais de classificação. Já passou uma etapa. Ele é de Copa do Mundo, ou a simulação de Copa do Mundo. Então, esses atletas, essa base, eu não vou citar nomes, mas essa que vem sendo constituída com grande performance, ela está credenciada a uma chamada final. Sobre transferências, eu digo assim, primeiro, eu torço para que o atleta esteja feliz no local para onde ele vai. E para ele se atentar muito a esse aspecto. Um ambiente bom, estar com a família de bem, de boa, vai deixar ele muito mais à vontade, vai deixar ele muito mais tranquilo, vai deixar ele muito mais feliz para que ele possa desenvolver todo o seu potencial. Se tiver um conselho para dar, ele diz, reúne a tua família, as pessoas que tu quer bem, vê o local que tu vai estar legal, que tu seja bem recebido, que tu esteja, sabe, com um bom ambiente de trabalho, a partir daí segue o teu feeling. Mas dá importância a esse aspecto. E já que a gente estava falando do Tite, o Tite resolveu mandar um abraço para um tetracampeão mundial. O cara foi campeão da Copa do Mundo 2 vezes como jogador, uma vez como treinador e outra como coordenador técnico. Mário Jorge Lobo Zagallo, o velho Lobo, completou mais um ano de vida, ele que prestou grandes serviços ao futebol brasileiro. E o técnico Tite, claro, prestou uma homenagem para o grande nome do futebol nacional. Parabéns, Zagallo, muita saúde, muita luz, muita paz. É o cumprimento meu, de toda a seleção brasileira, afora o respeito que nós temos por ti, afora toda a história, todo o legado do profissional e da conduta pessoal que tivesse. Eu estive conversando com alguns atletas da seleção de 70 e outros mais, e todos eles ratificando e elogiando a conduta tua enquanto ser humano, e os teus conhecimentos. Um visionário,
alguém que estava sempre à frente do seu tempo, já fazendo marcação setor agressiva, né? Em 1970 mostrando como as concepções táticas modernas, já naquele momento, elas eram tidas por ti. Afora todo o trabalho e toda a história realizada. Meu respeito, meu cumprimento, muita luz e obrigado pelos momentos que nós vamos ao teu encontro buscando conselhos e tu aberto o teu apartamento e me aconselhado e me dando orientações. Obrigado, fica com Deus. Feliz aniversário. E a gente continua falando de seleção brasileira. A gente viu aí a homenagem do Tite para o Zagallo e agora a gente continua falando do time mais vezes campeão do mundo. Claro, campeonato de seleções. O Bebeto, que foi um dos principais jogadores da seleção brasileira na Copa de 94, foi até o Museu da CBF acompanhar aí histórias ricas que nem ele sabia do tetracampeonato mundial disputado lá nos Estados Unidos em 1994. Roda o Bebeto aí! E a gente ia pelo tour aí da taça, e a gente estava sempre acompanhando a taça, né? Foi a última vez que eu vi. E, pô, quando eu cheguei aqui, velho, pô, uma emoção muito grande, cara. Eu até me emocionei, até. E não tem como não se emocionar, né, cara? Eu fiz história aqui no Brasil, né, cara? Abdicamos de muita coisa aí para poder dar essa alegria pro nosso povo. E quando você entra num museu como esse aqui, começa a vivenciar tudo isso aí, cara. A taça, na hora dos pênaltis aí, eu era o último batedor. Queria ter terminado comigo, mas o Roberto não deixou, o Roberto Baggio. Roberto meteu a bola lá em cima, cara. É, mas foi ótimo, foi ótimo. E para a gente parar de falar de seleção brasileira, o Brasil que já está classificado para a Copa da Rússia, como eu falei, e já está se preparando para isso. Tanto é que se fala muito em cultura russa lá na CBF. E claro que o pessoal que trabalha nos bastidores da seleção brasileira já está providenciando tudo para quando a seleção chegar lá na Rússia o ano que vem, tá por dentro de tudo, não estranhar comida, não estranhar fuso horário, não estranhar a cultura do país. É a seleção russa, ou a cultura russa, melhor dizendo, que já começa a tomar conta da seleção brasileira. Ele tem 3 visões, grosso modo, de Rússia. Assim que nós nos classificamos, né, comecei a conversar internamente sobre os conhecimentos, né, do país russo. Quem tinha um grande conhecimento, quem tinha visitado a Rússia, quem conhecia a cultura russa, quem conhecia a geografia da Rússia. E quase ninguém aqui internamente, da nossa comissão principalmente, conhecia. Então surgiu a ideia de trazer um professor de história russa, um professor que entende o país como um todo, né, para nos ensinar um pouco sobre a Rússia, dividir as experiências dos russos, entender um pouco sobre o russo, conhecer a geografia russa, para que a gente chegue lá com um pouquinho mais de conhecimento, para que a gente possa ser simpático com os nossos conhecimentos russos, né? Foi um desafio porque juntos estavam pessoas com interesses pontuais diferentes. A tentativa foi de, ao final, atender às necessidades de cada um dos que estiveram aqui. Elas tiveram uma iniciação à língua russa, né? Aprendendo algumas palavrinhas úteis, as primeiras letras do alfabeto russo e assim, uma ideia mais geral de como se apresentar, de como falar o nome, de cumprimentos, né? de uma conversaçãozinha inicial. Na medida que a gente consegue, de alguma forma, se comunicar, se expressar,
mostra a nossa atenção e o respeito em relação ao povo russo também, e uma busca de aproximação para ter uma naturalidade, para ter uma condição boa, normal, de aproximação, de carinho, de respeito. Miniazavut Adenor. Legal, e a gente continua falando ainda de seleção, só que agora a seleção feminina. Recentemente completamos 10 anos do inédito ouro pan-americano das meninas do Brasil. Foi algo emocionante ocorrido lá no Rio de Janeiro há 10 anos, em 2007. E claro que a CBF TV preparou um material todo especial para a gente relembrar essa história. Confere aí o ouro das meninas no Pan-Americano, porque recordar é viver. Eu lembro e sempre vou lembrar de todos os detalhes. Foi numa quinta-feira, ao meio-dia, mais 70 mil pessoas no Maracanã, só para assistir a gente. Então é marcante. E a foto, eu tenho uma foto que pegou o estádio assim, e lotado, e a gente tem a imagem de uma sempre chamando a outra durante o jogo, porque ficava impressionado olhando o estádio lotado e fazendo a ola. E imaginando ali, era só para nós, não tinha o masculino ali depois ou antes da gente. Só era a gente ali naquela final e as pessoas foram lá prestigiar, né, dentro de casa. A final e no Maracanã, né, que um estádio enorme, então marcante para sempre. Naquela época a gente era tudo moleca, né, tudo mais nova, 19, 20 anos, então tinha aquela energia de sobra, era uma coisa que a gente fazia o tempo todo, né, sempre com um pagode, sempre dançando, então era bem bacana quando a gente marcava os gols e sempre uma puxava, quando eu me esquecia a outra puxava, então era uma alegria, né, a gente sempre jogou dessa maneira. Era a melhor parte, que eu acho que a gente já entrava no estádio ganhando de 1-0, porque quando a gente chegava o adversário já sabia que a gente estava parando o ônibus, porque era e era música, saía legal ainda, era sincronizado, assim, os instrumentos harmoniavam, assim, então era bem legal. E a gente já intimidava o adversário na chegada, porque via um time chegando naquela alegria, cantando, todo mundo junto e não descia separado. Ai, não faço. Eu lembro que a gente tocava muito a música da Ivete, a gente cantava muito antes de entrar, que era Poeira. A gente cantava muito, todos os jogos, faltando um pouquinho para entrar, a gente cantava a música dela, porque era uma alegria, né? Uma música muito alegre. E a gente gostava de jogar desse jeito, sempre colocando muita alegria dentro de campo, porque é do brasileiro. Todo mundo entrando, cantando a música, né? Sempre alegre, uma música sempre agitada. E permanecia assim, descia do ônibus tocando, ia até o vestiário, cantava no vestiário, aí todo mundo pediu para parar, parou e silenciava e ia se trocar. Na verdade, o nosso aquecimento da final foi dentro do vestiário. E aí a gente não conseguiu ouvir a torcida, né? E achamos que teriam poucas pessoas. A gente falou, nossa, mas será? Porque na semifinal até que foi um número legal, se eu não me engano foram 40 mil. E a gente estava esperando muita gente, só que não ouvia. A gente falou, caramba, será que não gostaram do jogo? Será que não vai ter essa gente toda? E quando a gente enfileirou para sair, era muita gente, como eu falei, a gente arrepiava e na minha cabeça passava, gente, será que eu vou jogar assim? Arrepiada desse jeito, o pessoal já sabia o nome de todas. Olha, era impressionante, a gente parava no meio do jogo e desligava, ficava admirando, a gente ficava admirando a torcida. Então a gente tinha que estar chamando, ei, Formiga, ei, Marta, acorda, olha o jogo, Cristiane. Porque ficava admirando, assim, olhando o estádio em volta e falando, nossa, que lindo, dentro da nossa casa. Esse que era o mais impressionante, né? E foi uma experiência muito legal, né? Porque a gente já teve isso, mas fora do Brasil. E aí não é a mesma coisa, né? Você ter o carinho da torcida de 70 mil pessoas ali te incentivando, acreditando no mesmo sonho que você, foi maravilhoso. Para mim, em especial, foi o primeiro gol porque eu sofri o pênalti. Foi uma jogada que eu fui para cima, estava muito confiante e sofri o pênalti. E na época eu estava jogando de ala, só que eu era muito ofensiva. É como se fosse a meia de hoje mesmo. E eu vi aquela torcida levantando no pênalti. Quando eu levantei, eu me arrepiava toda. Eu falava, nossa, a gente tem chance de sair na frente.
que é uma coisa muito importante no futebol. Não, então quando ela sofreu o pênalti, eu falei, agora é ir lá e bater o pênalti e fazer o primeiro gol, e daí tenho certeza que da maneira que está sendo o jogo, com o público ao nosso favor, aquela gritaria toda, empurrando o tempo inteiro, elas não vão reagir, a gente vai crescer mais ainda. E, obviamente, o final do apito, quando tudo se consolidou, né? E é lógico, botar a medalha no peito, subir no pódio no nosso país, ver que o público estava junto com a gente, as pessoas gritando o teu nome, aquilo ali foi fantástico. O hino, não tem nada, eu estou me arrepiando, não tem nada como você escutar o hino do seu país, no seu país, com a torcida do seu país, foi muito gratificante. Eu acho que o conhecimento para outras pessoas, né? Porque algumas, como eu disse, não conheciam muito o futebol feminino, então acho que foi a porta para incentivar outras meninas a elas terem um interesse maior no esporte e a torcida também, né? Acreditar, acompanhar, torcer até o final. Então, daquele Pan-Americano em diante, eu acho que mudou a nossa vida por ter conquistado uma medalha em casa e ter mudado a vida de outras meninas também, porque acho que foi um momento que inspirou muito. A Marta daquela época talvez era um pouco mais explosiva, mais ranzinza, como as meninas falam. Hoje é uma pessoa mais tranquila, mais calma, é uma pessoa que procura conversar mais, passar a nossa história, principalmente para as meninas mais novas que estão chegando, mostrar para elas que o que a gente fez é importante levar para frente, porque se a gente deixar passar e esquecer, acaba que a valorização não vai chegar junto com o que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Então é importante que a gente possa tá lembrando dessas coisas legais, porque hoje talvez a gente está vivendo um momento melhor no futebol feminino por conta do que a gente fez lá atrás, né? Teve muitas meninas que suou a camisa, batalhou, passou por dificuldade para que a gente pudesse ter uma situação um pouco melhor hoje. Daqui a alguns anos vai ser a mesma coisa. Então esse é o nosso pensamento, de fazer as coisas acontecer hoje para que quem vem atrás da gente, né, a nova geração aí que vem, que a gente não vai jogar a vida inteira, infelizmente, né, possa também usufruir de alguma maneira positiva. E agora vamos falar de jiu-jitsu, né? Claro que o Brasil ele sempre foi uma grande força no esporte. E com os treinamentos avançados, com novas tecnologias, novas formas de preparo e também com novas competições, novos nomes dessa modalidade vão surgindo no Brasil. Tem um baiano que vem se destacando nessa modalidade, é uma das esperanças do Brasil no esporte, não só para as competições futuras, como também para as próximas Olimpíadas. O jiu-jitsu está atraindo adeptos cada vez mais para o esporte e, com isso, muitos talentos têm surgido. Um deles é o Lucas Lima, faixa roxa, categoria peso-pena. Ele já tem muitas medalhas no esporte que pratica há cerca de 8 anos. Lutei 10 campeonatos esse ano, se eu não me engano dos 10 eu fui campeão em 6 ou 7. Então já venho traçando uma trajetória já de algum tempo longo aí. São campeonatos bem expressivos, né? Isso, exatamente. A grande maioria são campeonatos nacionais, internacionais. Esse ano eu lutei um sul-americano, um pan-americano e os campeonatos internacionais da principal federação, que é a IBJJF. E o Lucas Lima acabou de conquistar mais 2 vitórias importantes. Uma no British National, na Inglaterra, e outra, o Spanish National, na Espanha. Eu fui campeão na minha categoria com e na minha categoria sem kimono também. Acabei também são 2 modalidades, é como se fossem 2 campeonatos em um só evento. Às vezes acontece um em um dia e um no outro dia. São considerados 2 campeonatos, então eu fui campeão nos 2 na Espanha. Já na cidade de Londres, eu fui 3º colocado com kimono e 3º colocado sem kimono e fui vice-campeão no absoluto, que é uma categoria que reúne todos os pesos juntos. Esses resultados são conquistados com muito esforço e disciplina, como fala o professor e atleta de jiu-jitsu, Rodrigo Pitbull. A disciplina é muito importante para o atleta. Por quê? Porque você vir para a academia, fazer seu treino físico, fazer seu treino técnico e tático 100%, é fácil, né? Difícil é você acordar pela manhã, dolorido, quebrado do treino anterior e ter a mesma disciplina, chegar no mesmo horário, fazer o treino tão duro quanto o dia anterior. E cada dia que passa durante a semana,
Na terça é mais difícil, na quarta é mais difícil, na quinta é mais difícil. Então o que manda mesmo não é a motivação, e sim a disciplina. Na turma, muitos são os atletas que se sobressaem nos treinos e, com isso, são levados em condições de luta para participar dos campeonatos. Um deles é o Matheus Galvão, faixa roxa. Também participa do próximo evento com o Lucas Lima em setembro. Uma grande barreira em que esbarram os atletas da região é a falta de patrocínio, como fala o professor Rodrigo. Para você ser o melhor mesmo, de verdade, tem que ser nos eventos da CBJJ e BJJF. E esses eventos são, maioria, ou capital, Rio de Janeiro, São Paulo, ou fora do Brasil. Então, para a gente chegar lá, a gente precisa de patrocinadores. Os atletas vão se destacar nos grandes eventos e, para isso, nós precisamos de alimentação adequada, treino adequado, transporte, tá? Tudo isso é muito importante para a gente chegar de igual para igual com os melhores. Davi Gomes, de 15 anos, é aluno de um projeto social no bairro Tancredo Neves. Ele foi convidado pelo professor para treinar na academia. Ele tem potencial para ser um grande atleta no esporte. É uma revelação que em breve estará trazendo medalhas para a cidade. O Davi, esse ano, ele ficou em terceiro lugar no Brasileiro. Quer dizer, a primeira competição dele da CBJJ que ele participou, ele já conseguiu esse resultado fazendo 3 lutas com pessoas do Brasil todo. E saiu do projeto social lá no Tancredo Neves. Quer dizer, crianças como ele, nós temos várias, precisamos descobrir. E para isso é importante patrocínio. Até porque, para viajar daqui para São Paulo não foi fácil. Eu fui pessoalmente levar ele, tomei conta dele lá 3 dias e retornei com ele. Quer dizer, foram minhas despesas, mais as despesas dele. Mais as despesas de kimono, porque você não pode lutar com qualquer kimono. Você tem que ter um kimono oficial, um kimono padrão, não pode ter um kimono rasgado, não pode estar sujo, tem vários fatores. Show de bola, muito obrigado pela sua audiência. O Esporte em Questão deste sábado vai ficando por aqui. Um bom final de semana para você, que Deus possa abençoar a todos. E claro, na segunda-feira a gente volta com mais Informe Região, tem Boletim Primavera, durante a semana ainda tem sala de entrevistas, tem Primavera Saúde, muita coisa legal. Continue sintonizando a TV Primavera, a sua audiência é muito importante para a gente. Obrigado pela audiência, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.